Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim Virtual. Estamos de volta para mais um papo aí sobre mais um assunto relevante, mais ideias relevantes também da nossa vida, nesse caso de hoje, econômica, né? Porque nós estamos aqui recebendo um colega e um exemplo para nós que trabalhamos no jornalismo econômico, que é o Luiz Nassif. E não só isso, o Luiz também tem uma vertente musical, né? Então, isso muito nos agrada, tem tudo a ver com o nosso botequim. Então, estamos hoje com o Rodrigo Otávio, com o Hélio e quem mais chegar durante a transmissão, bem ao estilo da nossa casa, né? Então, bem-vindo, Nassif. Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí aos três. Rodrigo e Hélio, querem fazer pergunta? Posso perguntar? Então vai, Rodrigo. Eu faço depois do Rogério. Posso começar? Vamos lá, Nassif. Um pouco aí do nosso métier, do jornalismo, das informações, dessa revolução pós-revolução tecnológica que nós vivemos e tentamos compreender, e das implicações políticas na nossa vida. Ontem, principalmente no Brasil, ontem o TSE parece que fechou um canal de irrigação desses sites de fake news que acabaram por ajudar a colocar no principal cargo executivo do país o atual presidente. Nassif, com a sua experiência tecnológica, jornalística, você acha que nós já passamos do cume da fake news, até pela novidade da tecnologia de quem usou mais rápido, quem sacou desse revólver mal mais rápido, revólver é sempre mal, e deu no que deu? Você acha que as fake news daí podem começar a melhorar, não ter mais, ou ainda vem mais coisa aí com o Steve Bannon, com tudo isso? O que você acha? Eu estava justamente aí escrevendo agora aí um artigo sobre o Steve Bannon e sobre essas fundações. Quando você pega esse caso aí da Covaxin e tudo, tem uma falsa ONG lá de Brasília, de um reverendo. Falsa ONG porque é uma empresa que ele apresenta como ONG lá, que ele coloca como membro da Associação Internacional, joga um monte de símbolos no meio aí. Eu estava pegando justamente uma matéria da CNBC aqui com o Steve Bannon e um chinês picareta que montou uma dessa também nos Estados Unidos. É uma ONG para combater a corrupção na China. Esse chinês, ele, segundo matérias do Wall Street Journal, ele foi expulso. Ele saiu correndo da China antes de ser preso por corrupção. É o mesmo estilo de picaretagem. E o que eles fazem é espalhar fake news sobre Covid aí, né? Então, é um padrão. Lá no GGN, nós já fizemos várias matérias sobre, que é algo que foi pouco explorado por aqui ainda, que como que começa. O que acontece? Você tem um modo de informação que era majoritário aí, que era da mídia, dos jornais. Então, os jornais, o que eles tinham? Os jornais e a televisão. Eles tinham a rotina. Todo dia você pegava o jornal e lia. E você tinha uma mescla de informações que davam leitura, davam audiência, né, que é esporte, em geral, ilustrada e tudo, e aquelas que davam prestígio, que era economia e política. Então, aquilo permitia e, digamos, a economia e política dava prestígio, e as outras você tentava vender jornal. Esse modelo, quando começa a vir as redes sociais e a internet, ele se esgota. Então, hoje você tem, apesar das assinaturas do New York Times e tudo, esse modelo tende a desaparecer. Cada matéria ganha vida em si. Então, eu tenho uma matéria aqui no Globo, eu divulgo para o meu grupo, eu tenho uma matéria não sei aonde, eu divulgo para o grupo. Então, os jornais, eles, além de perder, digamos, essa consistência de ser o centro irradiador, digamos, de um tipo de pensamento e tudo, ele passa a disputar em cada matéria os likes.
Então, você tem tanto a imprensa alternativa, a imprensa digital e os próprios jornais que passam a disputar likes. Então, com isso, você tira, digamos, a senioridade do jornal. Os jornais davam um filtro. Tudo bem que o Brasil sempre foi muito pouco seletivo aqui, os jornais, dando espaço aí a pessoas, a economistas de mercado e outros aí sem nenhum atributo maior. Mas eles davam algum filtro. Então, quando você vai para as redes sociais e tudo, o que eles fazem? Os jornais, eles desde 2005, eu estou lançando um livro agora, o caso de Veja, analisando o fenômeno Veja, do jornalismo de esgoto. Lá em 2005, 2006, eles passam a avacalhar totalmente os critérios usando o modelo da ultradireita americana. A ultradireita americana é a primeira que... Em que consiste esse modelo, na chamada guerra híbrida? Primeiro passo, avacalhe todos os conceitos. Avacalhe. Você não tem mais o politicamente correto. Vamos pegar o que fizeram, a guerra cultural que fizeram no Brasil. Ataca o politicamente correto. Então, você defender, ou seja, todo o processo de criação da ética e dos valores que vem dos filósofos lá atrás de Kant e outros que você tem. Primeiro, seguir a verdade. Segundo, seguir valores, eles vão avacalhando. Então, se você pega as matérias da Veja, especialmente do Reinaldo Azevedo e do Mainardi na época, atacam Mozart, atacam Chico Buarque, todas as unanimidades, atacam o politicamente correto. Quando você bagunça tudo, o leitor não tem mais critério. E não tendo mais critério, ele vai acreditar naquele que é mais próximo. Então, a partir disso, desse discurso, dessa guerra cultural da ultradireita, que é apropriada pela Fox News, lá nos Estados Unidos, e depois vem aqui para o Brasil, e a imprensa se transforma no enorme Fox News. Só que nos Estados Unidos você tinha lá a CNN, você tinha o Washington Post, você tinha o New York Times para fazer o contraponto. Aqui não, todos aderem a isso. Então, a partir desse momento, digamos, esse processo de criação de factoides, de fake news, ganha vida própria, porque com o WhatsApp e com as redes sociais, a ultradireita consegue ganhar autonomia em relação à mídia. Ou seja, a mídia cria a ultradireita com aquela campanha que vem de 2005, aquelas loucuras de Veja, repercutidas pelo Globo, Folha, e todo mundo, a Estadão e tudo, criam, depois alavancada com a Lava Jato. Tudo isso cria um ambiente propício para que a ultradireita entre com seus factoides e tudo e ganhe vida própria com suas bolhas, suas redes sociais. Então, eu acho que vai continuar ainda por muito tempo. E os jornais não conseguiram recuperar, perderam a batalha aí de definir os critérios, né? Porque mentiram tanto nesse período aí que perderam o controle da criatura que criaram. Né? Vocês lembram as matérias aí de dólar de Cuba indo para o PT através de garrafa de rum, as Farc invadindo o Brasil, os 200 mil reais que o cara levou no palácio o mesmo lobista, no momento disse que ele ia conversar lá com a chefe, com aquela Helenice, né? Helenice, e era tão cuidadoso o negócio que ele não pôde levar nem caneta que podia ter gravador no meio para justificar por que ele não tinha gravação das conversas. E depois, a mesma revista Veja, né, que ele levou um saco de dinheiro com 200 mil dólares no palácio para corromper. Ou seja, todo esse universo de factoides gerado pelo jornalismo de esgoto, aqui no Brasil conseguiu avançar, conseguiu fazer com que a ultradireita elegesse o Bolsonaro. Então, hoje eles têm canais próprios, você tem agora essa tentativa aí de redes sociais, Google, YouTube, Facebook, de segurar, mas eles estão construindo a sua própria rede também. Então, criaram um monstro. E eu não sei para onde vai. O jornalismo, para mim, entrou numa crise. Aquele jornalismo que a gente acreditava, de mediação. O que é o jornalismo de mediação? Pega os grandes temas aí de interesse nacional, coloca para discutir, traz direita, traz esquerda, traz tudo em cima desses temas. Né? Hoje não consegue mais. Né? Cata os jornais aí, é só opinião para todo lado, e você tem... E cada matéria tendo que conquistar... não tem contextualização mais. O cara tem uma informaçãozinha, já joga lá para dar like. Tem outra informaçãozinha, joga para dar like.
não tem informação, cria uma declaração qualquer para dar like, né? Então, digamos, a imprensa está numa crise terrível. Não sei como é que... Não digo a imprensa, o jornalismo, né? O jornalismo. Nassif, É. nessa crise que você está se referindo, entra a imprensa, entra as escolas de jornalismo e entra a educação, que está realmente, no Brasil, está descendo ladeira abaixo. Há tempos, as escolas de jornalismo já vêm no jornalismo comercial, já se distanciando daquela ética que você citou aí, que baseava as ciências humanas e o jornalismo. E hoje em dia, o que as escolas de jornalismo, as faculdades de jornalismo podem fazer para essas novas gerações, que já são criadas no individualismo do like, sem a contextualização, tentar se ter um mínimo aí de jornalismo democrático, republicano? Eu vou te falar, viu? Alguns anos atrás, eu participei de várias júri de TCC, na PUC, aqui em São Paulo, na Faculdade de São Judas Tadeu e tudo. E eu fiquei surpreso com a própria ECA. A ECA agora, a Escola de Comunicação e Artes, eu me convidaram para ser ombudsman do jornalzinho deles lá. É interessante, porque quando eu fiz a faculdade, o que a gente dizia? Com 6 meses de redação, você aprende tudo que você aprende em 4 anos de faculdade. Depois eu passei a falar o seguinte: cuidado, porque com 6 meses de redação, você vai desaprender tudo que você aprende na faculdade. Ou seja, as faculdades, algumas que eu tenho acompanhado aqui, elas trazem, ensinam, digamos, a tecnologia, o uso aí, como você pega imagem, isso e aquilo, mas elas ainda preservam princípios jornalísticos que a mídia deixou para trás. Então, pelo menos há 10 anos, uns 10, 8 anos atrás, que eu participei de várias bancas aí, tinha uma meninada muito... Porque, veja bem, hoje a informação ela está disponível. O grande desafio é como que você contextualiza e organiza as informações. Então, digamos, antes, denúncias que você levava 1 mês, 2 meses para levantar, hoje você levanta em 2 tempos aí, né? Em 2 tempos, é porque as informações estão disponíveis. Então, o desafio é a contextualização. Então, as escolas ensinam os princípios jornalísticos. Eu acho que nas principais faculdades aí estão preservados os princípios. A contextualização que é a questão. Porque quando começou esse negócio da informação eletrônica, eu lembro, o pessoal conseguiu entrar no CIAF, que é o Sistema de Informações aí do Orçamento Público. Qualquer coisa que eles achavam no CIAF, eles tratavam como escândalo. Gente, o CIAF não é escândalo, o CIAF é o registro. Então, assim, eu lembro uma vez a Folha, quando começou a me torpedear, porque eu sempre fiz o contraponto, eu sempre achei a mídia o poder mais temido da República. Enquanto eu tive espaço na grande mídia, eu fazia o contraponto. Eu tenho um livro aí com 30 casos de assassinatos de reputação pela mídia que eu fiz o contraponto sozinho. Porque quando você cria a onda, a covardia jornalística é muito grande, sabe? A escola base eu entrei sozinho, rebatendo o que a imprensa estava fazendo com os caras, Barbodega, o caso Chico Lopes, vários casos, porque quando você tem formas de indução do jornalismo que é muito complicado, porque eles colocam na linha de frente para fazer as matérias jornalistas inexperientes, porque os experientes ficam no aquário. Daí o jornalista inexperiente, sem nome ainda, fala: bem, eu tenho aqui uma informação aqui que não bate com o que a imprensa está dando aí. O que é isso? Pô? O leitor está esperando isso, você vai querer ser um estraga-prazer? Quem é você para rebater o que todos os jornais estão dando? Então, esse efeito manada terrível, que é uma mancha na mídia, que a mídia sempre entendia a mídia como aquela que é contra o efeito manada. Todo mundo, assim como os tribunais deviam ser, como o Supremo devia ser, e não foi. Então, você cria o efeito manada, todo mundo vai naquela direção, e se o repórter que chega e fala: gente, eu estou lá fora, lá não é isso que está acontecendo. Pô, para com isso, pô, você está querendo o quê? Está querendo ensinar para o editor? Então, digamos, a imprensa... É interessante que hoje, em termos de jornalismo convencional, o único veículo que eu estou vendo que está fazendo jornalismo mesmo é a CNN. A CNN ela fez um negócio interessante. Vamos pegar Tudo bom? Né? Vamos pegar um personagem jornalístico aí, dos mais relevantes, o setorista, especialmente em Brasília. Então, o setorista ele vai no Banco Central, ele fuça lá, ele
traz os conceitos do Banco Central, mas traz um conjunto de informações. O setorista, se você for pegar na mídia tradicional, no tempo que se fazia jornalismo, você foi muito jogado para as traças. Eu lembro o Ribamar, que morreu agora, que era um grande setorista de orçamento, ele falava para quem lia sobre orçamento. Então, não saía do cercadinho. Não saía do cercadinho. Então, o mercado lia um pouco de orçamento, pegava uma informação, ele é muito restrito. E agora, o que a CNN fez? Ela pegou, eu não sei quem que ajudou a selecionar a molecada que está lá, molecada no melhor sentido, hein? É uma rapaziadinha muito boa. E o que eles fazem? Você tem o âncora que junta todas as informações. Então, você tem um tema X. Então, todo mundo está em cima daquele tema X. Então, o âncora começa. Você aí que cobre o Banco Central, o que você tem de informação? Você que cobre tal área, o que você tem de informação? Então, aquela informação que ficava no cercadinho, ela vem para ajudar num contexto maior. Mas isso é uma metodologia que veio dos Estados Unidos, fizeram um tempo de treinamento aqui, porque no Brasil, a imprensa, quando entrou nessa guerra ideológica maluca, trazida pelo Roberto Tivita, seguida pelo Otavinho, pelo pessoal do Globo e tudo, ela se acomodou no pior jornalismo da história aqui. Sabe? Eu acho que nem a Chateaubriand era tão ruim assim. Então, o que fazia lá? A Globo News, que era a única que fazia, digamos, o discurso ideológico, sempre repetindo os mesmos chavões, não traz ninguém que pense diferente, a economia tem que ser assim, a política tem que ser assado, tem que criminalizar os inimigos, tem que... Então, você teve um acomodamento e um envelhecimento precoce de toda a mídia brasileira. Ela entra nos anos 90, com o impeachment do Collor, e os anos 90 nós tivemos, foi o auge do sucesso do jornalismo impresso, não só aqui como nos Estados Unidos. Nunca faturaram tanto. Porque eles tinham a publicidade nacional, eles tinham a publicidade local, tinham os classificados, então faturaram que nem o diabo. E daí, no final dos anos 90, fizeram um baita investimento em dólar para todo lado aí. Daí, quando vira a chave do século XXI, você tinha todo mundo endividado, a desvalorização do câmbio quebrou a perna de todo mundo, e você tinha um novo mundo que eles não tinham pensado. Todo mundo queria o quê? Vender assinatura de jornal, papel, dar brindes aí para turbinar a assinatura. Quando vem o anos 2000, estavam todos quebrados e você tinha um novo padrão de jornalismo. Qual é a saída, então? A saída é fazer que nem o Murdoch lá. O Murdoch virou padrão de todo mundo, do Otavinho, do Frias, especialmente do Roberto Tivita, da Globo. Vamos fazer aqui, pegar o poder que nós temos ainda, criar um inimigo interno aqui, lá, no caso dos Estados Unidos era o Obama, aqui pegaram o PT, os bolivianos, os venezuelanos, aquele negócio todo, cria aí uma fantasia para a gente ganhar poder, nós vamos ser os principais protagonistas políticos. Não vamos ser mais aqueles que dão recado dos partidos. Né? E com isso entraram num beco sem saída aí, né? Sem saída. Perfeito. Eu penso também no nosso caso específico na CIF, né, que a gente atua na área de jornalismo econômico, né? E, embora realmente esteja acontecendo isso, né, de várias fontes, de várias fake news e tudo, mas também, nesse momento, o público do jornalismo econômico é um pouquinho mais, digamos, qualificado, né? Ele procura um porto seguro nas grandes redes, né? E a gente tem... Eu sou, por exemplo, fã do Ricardo Bueno, do Aloysio Biondi, e vejo que você hoje é um dos últimos remanescentes, né, dessa competência mesmo na área de economia. Eu aproveito para dar boas-vindas aqui para a Marina Neri, que está chegando agora. Nós trabalhamos no IPEA juntos, na gestão do Márcio Postman também, que sempre bateu numa tecla que não interessava para a mídia dominante. Então, eu pergunto para você, especificamente no jornalismo econômico, como a gente pode superar esses dogmas? Tem que ter superávit primário, tem que ter austeridade. Os Estados Unidos estão gastando trilhões, não? Como a gente pode superar isso? Uma coisa que eu aprendi no jornalismo, aliás, só ressalvando aí, o Valor tem feito um bom trabalho nesse quadro aí, mas a Globo joga ele lá embaixo. Né? Lá embaixo, porque
Mas o que eu aprendi no jornalismo econômico, a gente tem duas vantagens, se souber usar. Primeiro, entender as teorias econômicas. Segundo, ter um contato com a realidade. Então, uma teoria só é verdadeira se o que ela propõe acontece na realidade. Então, desde os anos 90, quando começou essa onda da financiarização do país, que começa com o Fernando Henrique, o Plano Real, e é mantido depois por todos os governos, inclusive Lula e Dilma, aí, uma financiarização maluca, você pegava o que dizia teoria e o que acontecia na realidade não batia nada. Eu lembro taxa de juros de equilíbrio, que é uma maluquice aí. Na taxa de juros, o Persson já tinha parado de... O Persson estava no mercado aí e ganhou um prêmio aí da Ordem dos Economistas com a taxa de juros de equilíbrio. Ele dizia que a taxa de juros de equilíbrio no Brasil tinha que ser 8% real. 8% real. Se ficasse abaixo disso, dava inflação. Eu fiz um artigo ironizando ele, e ele ficou meio sentido, chamou para almoçar. Eu falei, Persson, eu não quero saber a teoria, eu quero saber o que se passa na cabeça do cara que remarca preço. Ele falou, o cara ele olha para frente, se a taxa está abaixo de 8%, ele reajusta preço. Eu falei, Persson, todo mundo que eu conheço que remarca preço, eles fazem o seguinte, se tem espaço no mercado para remarcar preço, eles remarcam, independentemente de taxa de juros de equilíbrio. Se eles têm poder de mercado, cartel, eles remarcam. Se não tem mercado, eles baixam o preço. Vocês estão revogando tudo isso, rapaz. Criaram o PIB de equilíbrio, um monte de fantasias que agora estão sendo desmascaradas. E daí essa questão do investimento. Daí, quando você pega a matemática financeira, para desarmar esse pessoal, o que eles falavam? Não, se tem inflação, tem que aumentar a taxa de juros para reduzir a inflação. Tá. Qual é a consequência? Ou seja, eu quero saber qual o resultado da taxa de juros que vocês esperam. Não, aumentando a taxa de juros, tem menos demanda, tem menos compra e tudo, com menos compra, o pessoal reduz o preço. Daí eu fiz uma continha muito simples. Do lado da demanda, pega uma taxa de juros, uma Selic de 1%, de aumento de 1%, que atrapalha todo o orçamento público, tem um baita custo de dívida pública, joga no crédito ao consumidor. Arranha. Você pega um financiamento de R$1.000 em 12 prestações, põe 1 ou 2 pontos a mais na taxa de juros. A taxa de juros mensal é 3%. A Selic é 5%, era 8%, 10%, 14% ao ano. Quando você põe 1 ponto a mais de Selic anual na taxa de juros mensal, você mexia nos centavos. Você não tinha impacto nenhum no crédito. A pessoa fala, não, isso aí você tem que falar em estoque, você tem que falar em capital de giro. Faz a mesma conta para capital de giro. Você pagava 3%, 4% ao mês. Em que uma taxa, um aumento de 1% ao ano vai impactar capital de giro? Nada. Daí pega a oferta, pega o financiamento do BNDES, pega uma taxa interna de retorno de financiamento aí de 10 anos, 12 anos. Aumenta em 1% a taxa anual. O impacto no custo do investimento é enorme. 2%, enorme. Ou seja, uma política de essas metas inflacionárias que encarece o investimento e nem arranha, encarece a oferta e nem arranha a demanda. Isso aí não adianta. Você mostrava... Eu estou até lendo um livro muito interessante do Eugênio Butti, aqui, que ele lançou agora. O Eugênio revisou um monte de análises que ele tinha sobre a mídia agora, está bem crítico. O que leva toda uma comunidade a se iludir assim? O que leva é o seguinte, você tem todo o primado aí da verdade e dos conceitos. E daí você tem toda uma discussão que não é o conhecimento ou a vontade individual da pessoa que faz o bem ou não. É ou o mercado ou o Estado. Daí, quando você tem, digamos, um modelo em que o capital financeiro se apropria da riqueza, do poder financeiro e do Estado também, criando toda essa ideologia, então todas as mentiras passam, né? Todas as mentiras passam. E daí você tem um outro ponto, que é o analista financeiro. Pô, até eu sempre, nos anos 90, eu peguei um artigo do Olavo de Carvalho, citei o Olavo de Carvalho, ainda ele não era esse maluquete aqui. E ele tinha um artigo muito interessante que ele fala de ciência e demência. Ele fala que o sujeito ficou conhecido por determinada teoria. Aquilo fez a vida dele. Permitiu a ele ser bem-sucedido profissionalmente, ser reconhecido.
De repente, ele olha a realidade e vê que a realidade não bate com a teoria dele. E ele fala, nossa, se eu for revisar minha teoria, eu estou morto. Vou perder toda a minha reputação. Então, ele cria uma teoria para explicar que a realidade que desmente teoria, a realidade é falsa. Então, e daí você tem, digamos, a mídia econômica e financeira aí. Você pega o Beyond lá atrás, aí, quando ele começou a bater muito em privatização e tudo, foram reduzindo o espaço dele. No meu caso, quando eu comecei a denunciar o capital financeiro, aí no final, quando ficou nítido, aí, com a apreciação do câmbio, do real, ainda foi mantido um tempo lá, porque as pesquisas da Folha me davam como muito lido, aí, colunista mais lido aí durante... Mas quando bate de frente com o capital financeiro, Banco BTG, Banco Pactual, aí o Banco Opportunity, daí acabou. Hoje, o grande ameaça que você tem, digamos, em toda essa mídia aí é uma subordinação total ao BTG, pelo que ele já comprou de veículos aí, já entrou no capital da UOL, e pela possibilidade pela perspectiva que esses grupos têm de mais à frente ter que fazer parceria com grupos financeiros, né? Então, hoje, essa é a grande ameaça. E eles estão comprando sites e blogs aí também, à torta e à direita, né? Então, essa é a ameaça maior aí. Agora, o jornalismo financeiro e econômico, ele ficou vítima aí ele ficou um mero boneco de ventríloco do mercado, né? Quando eu vejo colegas aí, não, porque o mercado acha, não, porque os empresários acham, tudo no coletivo. É tudo no coletivo, como se tivesse um grupo único que pensasse tudo, não, o mercado não vai gostar disso. Mas que merda de mercado, gente. Você pega as análises aí, você tem problemas de liquidez aí, ou lá fora aí o aumento da política, a expansão monetária nos Estados Unidos, que mexe com o mercado, é só, não, o mercado está caindo porque a reforma da Previdência não está sendo adequada. Vão adaptando tudo isso a movimentos de mercado que são movimentos de curto prazo, em cima de maior ou menor liquidez, sem nenhuma relação. E daí vão fazendo isso, e vão monitorando. Não, o mercado não gostou de tal declaração aí do Bolsonaro, então tem que... Então você criou um jornalismo econômico financeiro que não está à altura do Beyond e do Ricardo Bueno, né? Perfeito. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final da primeira parte do nosso programa. Já teremos perguntas aí do Hélio, da Marina, e eu e Rodrigo também podemos voltar a perguntar. A gente aproveita para lembrar que o nosso canal no YouTube é Botequim Virtual 2020. E pedimos aos nossos ouvintes para dar aquele like lá, que se inscrevam no canal, que é muito importante para a gente. Então, Marina, 1 minuto e meio para você perguntar. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, boa tarde a todos vocês. Eu queria falar um pouco dessa coisa do ciclo econômico brasileiro. A relação que há entre a dívida e o que é feito no país. Eu acho até que o Lula fugiu um pouco dessa lógica, mas, em geral, se você olhar a história brasileira, você vê que existe sempre um governo que se endivida, o outro tenta pagar a dívida, aí depois se endivida de novo. Então, eu queria que falasse um pouquinho disso. Tá. Bom, vamos só pegar aqui o período do Lula, foi um período de muita abundância aí com o ciclo internacional de commodities, então ele conseguiu deixar o naco do mercado e conseguiu fazer muita coisa aí, muita coisa aí. O Juscelino se endividou na época lá e deixou um legado importante, né? O próprio Geisel se endividou com... Se bem que ali foi aquela explosão dos preços das taxas de juros e tudo aí, e deixou um legado aí de industrialização. O que acontece aí, vem acontecendo desde do Plano Real, é que você montou uma política de endividamento de passar o controle do orçamento exclusivamente para o setor financeiro, pagamento para rolagem de dívidas. Isso é uma maluquice. Isso é uma maluquice. Então, você criou um conjunto de regras. Vamos pegar agora, o que está acontecendo agora, com o Paulo Guedes aí. Você não pode mexer no câmbio, tem que deixar solto. O mercado resolve tudo. Que era lógico que veio desde do Malan lá atrás. A Dilma foi a única que tentou inverter um pouco essa lógica,
Então, você pega a lógica, aí você tem, digamos, uma explosão das cotações internacionais. Você tem o Covid, explode o câmbio também. Câmbio e cotações internacionais afetam todo o sistema de preços interno. Afeta petróleo, pelo petróleo afeta frete, tudo, afeta alimentação, afeta aluguel. Se você tivesse um governo, como você teve em outros tempos, o próprio Oswaldo Aranha, que lá atrás, você trataria de reduzir os impactos do que está acontecendo, com um conjunto de medidas que não passam pelo Banco Central. Você podia estabelecer um imposto de exportação para retirar parte do superganho aí dos produtores de commodities. Você podia usar as reservas cambiais para atuar no mercado de câmbio, aí impedindo essa explosão. Um conjunto de fatores poderia, por exemplo, vamos pegar a Petrobras, o custo da Petrobras não é o custo internacional de petróleo. Ela tem um custo de produção aqui muito baixo. Então, poderia jogar a Petrobras aí para segurar os preços de petróleo, mas você criou uma ideologia de financiarização maluca. Não pode mexer no câmbio. Pega esse Roberto Campos Neto. O avô, se estivesse no lugar dele, seria muito mais pragmático. Não podemos mexer no câmbio, não podemos... É uma maluquice. Quando você pega taxa de juros futura, você pega os Estados Unidos, você deixa aí o mercado futuro de taxa de juros, o Fed entra operando, não deixa livre para o mercado. Aqui você deixou tudo solto em cima de uma premissa maluca. O mercado é sábio, o mercado ele resolve tudo. Então, digamos, e agora você tem essa maluquice maior, que agora o André Lara está revertendo, que o governo que emite moeda, tem que seguir uma lei do teto, mesmo em casos extremados aí de recessão. Você lá atrás, quando você veio o papel moeda, surgiu o papel moeda lá atrás, ele deu uma flexibilidade que permitiu a muitos países assim embalar. Os Estados Unidos foi assim. Quando ele sai do padrão ouro, ele usa o câmbio para desenvolvimento. A China, o que a China fez nesse período todo? Fala, ficar nas mãos do mercado? Nunca. Então, ela passou a administrar o câmbio de acordo com os interesses da produção. Aqui no Brasil é uma loucura, porque quando você pega... Vamos pegar metas inflacionárias. Como é que você faz com metas inflacionárias? A inflação aumenta, eu tenho que dar uma taxa de juros que supera a inflação. Para quê? Para preservar o capital financeiro. Em qualquer outra época, se você tem aumento de inflação ou tem descontrole, o capital financeiro paga. Ele tem que paga com prejuízo. É um capital especulativo, tem períodos que ele ganha, períodos que ele perde. Aqui no Brasil, desde 94, se criou uma regra única, que a única coisa intocável no orçamento é o pagamento de juros. Você pode cortar saúde, que nem você está cortando agora, pode cortar educação, que nem você está cortando agora. Você pode cortar... E toda a lógica do desenvolvimento é o seguinte, se a gente mantiver é uma maluquice, né? Se você mantiver a parte fiscal sob controle, você vai dar confiança ao capital e o capital vai investir no Brasil. Gente, o capital... Então, ele reduz toda a questão da decisão de investimento à questão fiscal. Gente, o capital ele quer mercado, ele quer demanda, e daí você fica desde do Joaquim Levy, passando por Temer e tudo, segurando a parte fiscal. O Levy já com aquela loucura dele, já aquele choque dele, que foi um maior desastre que eu já vi desde o pacote do Delfim de 80 lá. Você dá um baita choque fiscal, acaba com o mercado de consumo, acaba com o crédito, cria uma legislação trabalhista que cria uma informalidade que acaba com qualquer possibilidade. O cara que é informal não consegue crédito. Daí você arrebenta com o mercado de consumo. Daí você fala, mas está entrando capital agora. Tá, a Ford está saindo, a Panasonic está saindo, as grandes empresas que dependem do mercado, todas saindo. Mas está entrando dinheiro. Que dinheiro que está entrando? Eles não conseguem separar nem o que é o capital produtivo e o capital especulativo. Então, entra dinheiro para fazer arbitragem de câmbio e juros em bolsa de valores, ganhar em cima do Tesouro e do Banco Central. Então, digamos, e daí, quando chega uma crise como essa, uma baita de uma recessão, o governo não pode emitir dinheiro. Porque se emitir dinheiro, esfrangalha. Por que não pode emitir dinheiro? Então, vamos pegar a realidade. Qual que é o único efeito negativo
da emissão da emissão de dinheiro sem lastro, sem lastro. O único efeito negativo é aumentar a inflação. Tá, você tem o que é a inflação nossa aqui? O que produz a inflação nossa? É excesso de demanda? Não é excesso de demanda. É câmbio, é cotações internacionais, é toda essa maluquice. Então, se o governo começa a emitir dinheiro, vai provocar inflação de demanda? Não vai, está todo mundo arrebentado. Ele poderia emitir dinheiro para jogar na ponta, jogar junto ao pessoal de Bolsa Família. O único inconveniente de emissão descontrolada de dinheiro é quando essa emissão, os canais de irrigação se dão através do mercado financeiro. Pega Estados Unidos, vem a crise de 2008, tem que emitir, daí emitiu. Daí joga no mercado para os bancos fazerem a reciclagem. Daí, como está o mundo inteiro em crise, você não tem demanda do setor real da economia. Aquilo imposta. Se imposta, o que nós vamos fazer? Vamos para o mercado especulativo. Vamos comprar ativos, vamos comprar commodities, vamos recomprar ações. Então, quando você tem a emissão de dinheiro focalizada, digamos que você quisesse. Por isso que eu acho que um próximo governo aí, pós-Bolsonaro, vai recuperar a economia rapidamente. Emite dinheiro. Você não vai jogar pelo canal do banco. Você pode até usar o canal do banco, mas você vai jogar para Bolsa Família, para reduzir essa pandemia de fome que pegou o país. E vai jogar direto para obras públicas, para empreiteiras e tudo. Então, você não tem esse efeito inflação. Então, mas aqui a dívida ficou... No fundo, o que está por trás disso é o controle do orçamento. O mercado quer o orçamento para juros. O que está fazendo é uma maluquice, rapaz. Você pega a Eletrobras. Entrou aquele Wilson, que era aqui da CPFL. Melhorou a Eletrobras. Tá? Melhorou como? Olha o balanço, que beleza que ficou. Aumentou os dividendos. O que ele fez para o balanço ficar bom assim? Reduziu o investimento. Ou seja, você prejudica o todo do país, beneficia o acionista e diz que a Eletrobras melhorou. Petrobras antecipou aí em um ano aí distribuição de dividendos, joga os preços lá em cima, um baita de um lucro. Em cima do quê? Em cima do consumidor. Daí você fala, isso é bom para o Brasil, a Petrobras ficou eficiente. Você desvirtuou todo o sistema. Eu vou dar um exemplo do IPEA para vocês verem o que é a manipulação. O IPEA, lá atrás, quando o Lula começa a aumentar o salário mínimo, alguém do IPEA pega o PNAD e constata o seguinte: famílias que tinham ou aposentado ou pensionista, 55% ele era o arrimo da família. Ou seja, ele estava garantindo toda a família. Isso aí provocou uma rebordócia do mercado. Estava legitimando o aumento do salário mínimo. Porque se você tem o arrimo de família, o pensionista ou aposentado, significa crianças entrando no mercado de trabalho mais tarde, ou seja, podendo estudar mais tempo, significa menos gasto para a saúde, porque estão alimentados, significa menos problemas de segurança. Se quiser pegar uma visão puramente financista, se alguém pegasse os dados aí, vão analisar o impacto sobre custos de segurança, já que essas crianças estão a salvo aí das quadrilhas. Custo de saúde, já que vão estar mais alimentadas. Melhoria do ensino. Você teria um ganho indireto do aumento do salário mínimo monumental. Daí o pessoal entra em pânico. Daí pega aquele porcaria que era especialista em trabalho, que dá tendência lá, o Camargo, para produzir um trabalho para comprovar que o aumento de salário mínimo aumenta a propensão à vagabundagem dos jovens. Daí ele vai fazer a tese, ele pega um cara sério do IPEA para dar algum lustro de seriedade à tese, e a tese comprova, em todos os pontos aí, comprova que não teve aumento, a tendência à vagabundagem, não teve. Daí ele coloca no desfecho do trabalho, mas ainda há suspeitas. Se você for pegar... E daí o mercado, quando ele pega só... Ele não pega as externalidades negativas e positivas, ele simplifica tudo naquela questão objetiva. Melhorou o balanço da Eletrobras, logo melhorou para o país. Tá, e o investimento que deixou de ser feito, e o impacto que na distribuição de energia. Petrobras é a mesma coisa. As estatais é a mesma coisa. No caso... gastos públicos, a mesma coisa. No caso da Petrobras, além do preço exorbitante dos combustíveis e do gás de cozinha,
foram feitas vendas de ativos estratégicos da empresa e pagando dividendos para os acionistas, que boa parte estão nos Estados Unidos, né, fora do Brasil. Mas antes de passar para o Hélio, eu vou dar boas-vindas aqui ao Randolfo de Souza, Olha o Randolfo de Souza, estava reconhecendo atrás dessa barba aí, Randolfo. Nosso camarada. Você desculpa, olha de onde é que eu estou falando. Ó. Olha aí que beleza. Do condomínio de onde eu moro, porque eu estava no banco, agora justamente no Itaú, discutindo um assunto até que eu queria levantar você sobre open marketing, que é um absurdo o que estão fazendo aí com relação... Eles querem sequestrar as contas individuais da gente para fazer o tal cadastro positivo. Como é que é a tua avaliação, já que você falou em mercado financeiro? Randolfo, meu amigo, vou te pedir só um pouquinho, porque o Hélio está aqui tá esperando para perguntar. Eu queria só lembrar também ao Nassif que o Simons, que não era nada, ele era bastante conservador, dizia que a inflação aleja, mas o câmbio mata. E o Brasil vem há 40 anos sofrendo um processo gravíssimo de desindustrialização por conta dessas políticas que só privilegiam o pagamento da dívida interna, né? Porque se fosse a externa, a gente dependeria de dólares, né? Mas isso aí o Hélio vai falar com muita propriedade, e depois do Hélio, o Randolfo, tá bom? Só que eu vou inverter a pauta. Como eu sou um garoto, eu vou passar para o Randolfo, porque ele é uma pessoa muito preciosa nesse grupo, está faltando... verdade. Está faltando vir ao botequim, entendeu? Então tá vai, bebendo pouco. Então eu passo para ele, tá? E depois eu faço. Tá bom. Agora, não sei se vai ter uma coisinha. Fala, Maria. Antes da pergunta, só para esclarecer, o IPEA é mais ou menos que nem o mercado. Você tem vários, tem direita, tem esquerda, tem centro, e um quarto exército à sua escolha, como diria o O. Então, só para dizer isso. Aliás, tem um terraplanista aí terrível, hein? Aquele assessor do Guedes aí, é o pior deles todos aí. Ó. No meu tempo tinha o Jean Biasi. Você falava da Previdência, a Previdência não era um aliado para ele, era um inimigo. Deus me livre. Nassif, mais do que o próprio Guedes, o assessor dele? Ou foi bem escolhido? Não, o Guedes sempre foi um blefe, né? A gente sabia. Ele é perfeito. Isso aí. Vamos ouvir o Randolfo. Vai, Randolfo. Podia ter dado uma dicasinha de violão, qual é, que você é um grande mestre nessa história. Bom, lembrar os saraus com o Zé Grandão, viu, rapaz? É verdade. Você lembra do Zé, né? O Zé dizia assim, olha, ele tem que afinar melhor. Eu não vou dizer o apelido dele todo, porque é impróprio a gente dizer. Zé Grandão. Então, lembrando, Nassif, eu estava discutindo com a gerente do Itaú essa questão do Open Banking, que é uma outra armação que estão fazendo em cima da gente. Você falou, inclusive, questões de dados, manipulação de dados. Outra coisa que me preocupa é o CAGED, com relação aos números de desemprego de empregados no Brasil. Isso aí merece uma CPI. O que você acha disso? CPI, uma vergonha um negócio desse. Eles criaram o tal do... O que caracteriza o emprego formal ou não formal? Um contrato com um conjunto de direitos e uma estabilidade, senão é bico. Daí eles criam lá a carteira verde e amarela, o que é? É um bico com um registro. O cara não tem direito nenhum, não tem benefício nenhum, é um bico. E daí fala, agora todo bico, esse bico agora aqui, vai para o mercado formal e trata como criação de emprego. É vergonhoso, é vergonhoso. Mas você vê o grau de desinformação da mídia. Outro dia, um rapaz, o primeiro que levantou foi um rapaz do Globo, fez um artigo aí dizendo que o CAGED era um emprego formal, mas o IBGE pegava todos, logo o IBGE era mais amplo. Eu mandei uma mensagem para ele e falei, não é nem emprego formal. O CAGED trata como emprego formal o bico, né? É vergonhoso essa manipulação de estatística aí, né? Mas você não tem quem explique, né? Não, olha, o que tem... Vamos pegar a Petrobras aí. Para justificar essa queima de ativos total, aí a mídia dizendo que estava quebrado.
Na mesma semana que ela disse que a Petrobras estava quebrada, a Petrobras coloca no mercado de Nova York bônus perpétuo. E a demanda foi de 4 vezes a oferta. Como é que pode estar quebrada? Então, digamos, hoje que, digamos, esse negócio dos fake news, do terraplanismo de saúde, acordou todo mundo aí para o risco que tem, vamos pegar os fake news aí o terraplanismo de economia. Vamos pegar o terraplanismo de economia. Sabe, de você misturar intencionalmente capital especulativo com capital produtivo, de você permitir, digamos, essa lei do teto aí. Essa lei do teto, quando surgiu, todo mundo já dizia, não vai, não dá. Ah, dá. Depois que acontece, como é que fica? Não tem autocrítica, não tem nada, né? É enrolado. Mas você estava falando esse negócio do Open Bank aí, isso aí foi, em um certo momento, aí você veio com a história de você poder mudar financiamento habitacional e outro, você poder mudar de um banco para outro. Criou isso aí, pô, interessante, você não fica prisioneiro do banco. Mas na implementação não acontece. O Open Banking, se você for pegar em tese, assim, em tese é interessante, aí porque você pode fazer um leilão com o seu crédito, mas no fundo o que eles querem é identificar o cliente com garantias. Por quê? Porque com esses abusos dos bancos aí de juros, de deixar o cara preso em cartão de crédito, em cheque especial, apareceram essas fintechs aí, inclusive algumas cobrando o olho da cara aí. Mas você pega os bancos, quando veio a crise de 2016, eles foram que nem urubu em cima das garantias da clientela. E o que eles fizeram? De sacanagem. De sacanagem. O cara estava enrolado aí com um cheque especial, daí vinha uma orientação da Febraban, não, tem que pegar esse cliente e orientar para ir para uma taxa, uma linha de crédito mais barata. Não fizeram isso. E agora mesmo, que a Febraban começou, deu uma declaração qualquer aí, eu entrei nas estatísticas do Banco Central, a maioria absoluta desse crédito aí é em cheque especial, que são as taxas mais absurdas que tem aí, né? Então, eles não fazem a transferência para cheque. Por quê? Vão criando uma dívida impagável, mas na hora de discutir as garantias aí, eles se habilitam a parcela maior das garantias do incauto aí, né? Perfeito, é exatamente o incauto, né? Quem entra no cheque especial, né? A verdadeira agiotagem. Mas agora, então, eu passo para o Hélio. Você, então, faça as honras aí. Nós estamos encaminhando para o final do programa. Talvez o Randolfo queira fazer mais alguma pergunta, porque chegou depois, mas tem mais ou menos ter uma noção de que estamos indo para o final, tá bom? Vai, Hélio. Então, o que eu quero dizer agora é que aconteceu, nesse século, a teoria da moeda moderna, entende? Da moderna teoria monetária, que mostra que é o governo que sustenta a moeda, é ele que está por trás disso, né? E a gente, o Nassif, o Rogério, o Gustavo Galvão, que é um professor de finanças funcionais, que é um colega nosso, e eu, nós adotamos essa política, né, desde 2005, 2006, a teoria. E aí o que acontece é o seguinte, olha só, ela desfez tudo o que se falava da economia. Quando você fala que o Lara Rezende começou a falar isso, começou agora, em 2018. A gente já fala isso desde 2006. Tá? E o que a gente viu dentro do BNDES, eu e o Gustavo, criamos uma tese, BNDES Tesouro. Sabe quando é que foi essa tese? Foi em agosto de 2008. Os bancos quebraram em 16 de setembro de 2008. Em dezembro, em janeiro de 2009, começou o Tesouro colocar dinheiro no BNDES. A gente falou, pronto, está descoberto o caminho. Acontece que naquele ano também, 2007, antes, a gente descobriu o pré-sal. A gente estava que nem pinto no lixo, Nassif. Tudo para fazer o desenvolvimento, tudo. Em 2010, confirmou a tese, foi 7,5% de crescimento por conta do BNDES e do lastro do petróleo.
E o que aconteceu depois disso? Depois disso, o que aconteceu? Nossos irmãos do Norte perceberam o risco de perder a maior colônia de exploração. Para mim, todos os fatos posteriores é consequência disso. O que você acha dessa história? É isso aí. É isso aí. Você pega a Lava Jato foi uma criação, uma construção. Perfeito. Foi a criação do Departamento de Justiça dos irmãos. A gente fez um documentário aí, eu vi. e várias matérias que fizemos lá atrás, mostrando que em 2008, 2009, já seminários bancados, aqui no Brasil, bancados pelo Departamento de Justiça, tendo como figura central o Sérgio Moro. Por que o Sérgio Moro? Porque era o mais inescrupuloso dos juízes aí que atuavam, um cara que não tinha limite, né? Que não tinha desmancharam a engenharia, Nassif, na cara da gente, desmancharam a Petrobras na cara da gente, entendeu? E as pessoas não percebem. A imprensa, como sempre, também não tinha que manter escondido. Uma ignorância. Olha, eu fico assim, embasbacado como a gente foi saqueado. O único ganho que nós tivemos aí foi entender o preço do subdesenvolvimento. Quando você pega ao longo da história, todas as vezes que o Brasil perdeu o bonde da história aí, você vê, é um subdesenvolvimento institucional, uma elite muito ruim, né? Muito ruim. Os anos 50, eu acho que foi aquele período do pós-guerra, foi o único período que você teve uma elite, alguma mercadista, que nem Bulhões e Campos e tudo, mas um pessoal que tinha uma visão, projeto de futuro. Você podia discordar dos modelos, você tinha um Rômulo de Almeida de um lado, o Celso Furtado do outro, de um lado também, Roberto Campos, o Bulhões, o Cleanto de Paiva Leite, mas todos eles com uma visão de futuro, né? Pega o próprio Campos aí no final dos anos 70, que a Light, 70 que a Light não estava dando mais, não estava investindo mais, ele estatizou a Light. Ou seja, você tinha um pragmatismo aí, que a economia, a teoria, você não pode ficar refém da teoria. É que nem o médico. O médico, ele tem lá, ele conhece, estuda a medicina, tudo. Quando tem o paciente, ele tem que resolver o problema do paciente. Então, a economia tinha que ser isso. Como que eu resolvo? Vamos pegar um caso interessante aqui. Governo Café Filho, aquela porcaria toda lá, mas o Roberto Campos e o Gudan, dizendo que tinha que desvalorizar o câmbio, que a Coreia ia virar um grande país porque desvalorizou o câmbio. Por que não, o próprio Campos me falou depois, no governo Juscelino se tentou também, e o Campos falou, não saiu porque o Augusto Frederico Schmidt, que era muito influente na época, tinha um afilhado, um sócio lá, que é meu amigo até. Então, sempre interesses pontuais foram impedindo isso aí. Né? Se for pegar essa história do câmbio, o que aconteceu com o câmbio brasileiro? Você tem um acordo de Bretton Woods, você define uma paridade de câmbio, daí leva um tempo para implementar, nesse tempo teve inflação, e a inflação não foi incorporada no câmbio brasileiro. Então, o Brasil já entrou no acordo de Bretton Woods com o câmbio defasado. Né? Mas daí entram os interesses específicos. Né? Tem interesse aqui, interesse ali. Então você tinha que fazer gambiarra para contornar esses problemas, que nem o Oswaldo Aranha, com as taxas múltiplas e tudo. Né? Tinha que fazendo gambiarras. Né? Porque é uma elite mercantil. Não adianta. O Juscelino conseguiu produzir o projeto dele porque ele colocou como sócio da indústria automobilística que estava entrando aqui os rentistas da época, aí, os Monteiro Aranha, os Tarsos, lá de Minas Gerais. Né? Então, digamos, a única vantagem dessa crise continuada aí é que está plenamente identificado, para quem tiver olhos para ver aí, que o nosso problema é uma elite muito ruim, tanto judicial, militar, a política nem se diz, a midiática, e muito ruim. Né? Olha, eu vi um período que eu tive na Folha anos 90, principalmente até meados dos anos 2000, o poder de transformação que uma ideia pode ter se você tem um jornal na mão. Com a minha coluna lá, eu ajudei a estimular o programa de qualidade, o papel da pequena empresa, o papel de ciência e tecnologia. Você imagina um jornal inteiro voltado para um projeto de país. Né? Mas aqui não, aqui o jornal é um instrumento para negócio. Então
Então, você compõe o quadro total da desinformação brasileira. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.